esporte é assim, hormônio, treino, dieta. Não é pra ficar bonito, essa nunca foi a meta. Eles falam imoral, mídia diz ilegal. Protocolos, Blaster Cruz, pra mim é tudo normal. Fala aí, marombas, esse é meu primeiro vídeo no canal. Meu nome é Vitor Biso, vocês podem me acompanhar pelo Face, caso vocês se interessem. Porque eu vou manter os comentários aí no YouTube bloqueados, porque eu não vou entrar pra ler. Então, caso vocês queiram manter contato, se atualizar pelos novos vídeos ou qualquer coisa, vocês podem me adicionar lá no Facebook, demorou? Hoje eu vou falar sobre Blast and Cruise. Blast and Cruise é um tipo de protocolo que tem surgido no Brasil atualmente. Claro que os fisiculturistas profissionais já usam há muito tempo aqui no Brasil, mas é uma informação relativamente nova, principalmente para as pessoas mais jovens, para os atletas mais jovens que querem estão entrando agora no mundo do fisiculturismo, e ainda se tem muita dúvida sobre os custos e benefícios do Blast and Cruise e também como se faz. Óbvio que eu não vou vir aqui falar para vocês, dar uma aula, mas vou tentar trazer informações básicas para vocês decidirem se vocês acham que vale a pena usar ou não, porque eu não vou dizer para ninguém que você deve fazer ou não deve fazer, ou você tem que fazer TPC, ou você tem que ciclar ou continuar puro. É uma decisão completamente sua. Eu acho que a informação está aberta para todo mundo e cada um decide o que quiser. Primeiramente, o que é Blast and Cruise? Blast and Cruise é quando você se mantém on fire, que a gente fala, né, nas drogas, durante um longo período de tempo, normalmente o ano inteiro, porque você busca uma progressão contínua. Você não quer estagnar os seus ganhos ou atrasá-los quando você fica off e tem que fazer a TPC para reajustar o seu eixo hormonal e as suas taxas. E consiste basicamente em duas partes. O Blast, que seria como se fosse um ciclo conhecido por muitos de 8, 10, 12 semanas, às vezes até mais, depende do tipo de profissional, do tipo de atleta que você é, do tipo de profissional que você é, e também do seu conhecimento e principalmente o quão você está disposto a se submeter a isso. E o Cruise, que é um período menor, de 4, 6 semanas, às vezes pode ser até mais, dependendo do seu calendário. Às vezes você é um atleta competidor, você tem que sempre encaixar suas preparações para as competições, e no Cruise você abaixa as doses, mantém uma droga como base e se preocupa principalmente com a sua saúde, porque, óbvio, anabolizantes não são venenos, mas também não são suco. Óbvio que eles alteram o seu corpo, é uma coisa que muda taxas, colesterol, TGP, TGO, TGP, o rim, você tem que se preocupar também, pressão arterial, a aromatização do estrogênio, que pode causar pressão alta, ginecomastia, são coisas que você tem que se preocupar. E você se preocupa com isso principalmente no Cruise. Óbvio que no Blast você vai estar ouvindo seu corpo, às vezes fazendo exame de check-up, caso você esteja há muito tempo no Blast, mas normalmente isso é feito no Cruise. Agora, uma comparação entre os custos-benefícios de fazer Blast and Cruise e de ficar on-off em TPC. Primeiramente, no Blast and Cruise, você não vai ter perdas. Você vai fazer, por exemplo, um Blast de 10 semanas, você vai lá, ganha os seus quilos, melhora o seu corpo, baixa o seu BF. E o que acontece? Você entra em Cruise. Quando você entra em Cruise, você vai fazer a TRH, que é a terapia de reposição hormonal, se preocupar com as suas taxas, e o corpo que você estava no final do Blast, você vai manter nesse Cruise se você fizer tudo certo. Diferente da TPC. Se você faz um ciclo on, fica off, faz a TPC, você vai perder peso, você vai dar alguns passos atrás, e até você retomar o seu eixo hormonal, você tem que ficar alguns meses off das drogas, você vai estagnar esses ganhos, porque tem um certo ponto que você chega, que você já está no platô do seu corpo, só com os anabolizantes que você vai quebrar aquilo. Se você faz a TPC, você vai ter que ser muito mais paciente para conseguir avançar mais. E tem certos pontos que você não vai mais conseguir, porque o seu corpo não consegue mais sustentar aquela massa magra e aquele BF baixo. Você precisa de algo vindo de fora, que é aí que entraria o TRH. Daí você faz a pergunta: mas e se um dia eu precisar parar? E se um dia eu precisar parar de fazer Blast and Cruise, eu vou perder tudo? Bom, basicamente você vai. Mas por quê? Porque
você está com um corpo que não é natural da homeostase do seu corpo. Seu corpo não foi feito para sustentar aquela massa magra, para sustentar aquele shape. Nesse esporte, eu costumo se dizer que você não compra, você aluga um corpo. Quando você óbvio, você está falando de um nível a mais, não é de qualquer fortinho de academia. Mas você tem que pensar assim, se você faz você faz on-off e TPC, a cada TPC, você, por exemplo, você ganha 7 quilos num ciclo, que é coisa bastante, e você perde 3, que às vezes é até pouco, tem gente que perde mais. Você vai fazer 2 ciclos, 3 ciclos no ano, você vai ter perdido 9 quilos e ter ganho 10, perdido 9, ter ganho 12, perdido 9. E vai ter um momento que você não vai mais, você vai ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder, porque o seu corpo só consegue sustentar no passo à frente quando você estiver no ciclo. E o Blast and Cruise, o que acontece? Você vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Quando você ficar off, você vai perder bastante, boa parte. Mas afinal, não seria a mesma coisa das TPCs? Se você somar tudo, não dá na mesma? É uma coisa que você tem que pensar, uma coisa que você tem que decidir. Eu não estou falando de ninguém para fazer nada. Tem as preocupações com a saúde em Blast and Cruise. Suas principais preocupações são a regulação das taxas alteradas durante o ciclo, que consiste em TGO, TGP, o colesterol total, HDL e LDL e a pressão arterial. Como é que você cuida do colesterol e da pressão arterial? Colesterol, tamoxifeno, que você também vai usar para a questão da aromatização, que ele melhora os lipídios, o índice de lipídios do seu corpo. Uma dieta saudável e controlada, onde você vai aumentar consideravelmente a ingestão de gorduras insaturadas e poliinsaturadas, como azeite e óleo de linhaça, ômega 3. Aeróbicos de baixa e média intensidade para o cardio. São 3 coisas que você vai ter que se preocupar para o controle do colesterol. Óbvio que você vai acompanhar isso com exames. Você não vai pensar, eu estou com colesterol assim, assado, vou fazer tal coisa, pronto, melhorou. Você tem que manter um acompanhamento constante. Se você se preocupa com a sua saúde, óbvio. Pressão arterial. Antiestrogênicos e antiaromastase. Basicamente, a pressão arterial vai vir da retenção líquida que o estrogênio vai causar por causa de aromatização. Então, se você faz um ciclo com um blast, com drogas que aromatizam muito, no cruise você tem que se preocupar com essa aromatização. Agora, se durante o blast você usou antiaromastase, remédios antiaromastase, e no cruise você vai também usar, mas vai diminuir as taxas da testosterona, você tem que tomar cuidado para não ter um efeito rebote. Você tem que ir aumentando gradativamente a taxa do remédio, as miligramas por dia do remédio, para não ter um efeito rebote do estrogênio. E o cruise também é importante para a quebra de platô, porque quando você está num blast por um longo tempo, você só tem 2 opções: você entra em cruise ou você aumenta as dosagens. A questão é que se você aumentar as dosagens, o custo-benefício pode não ser muito bom, porque os colaterais também serão maiores. Se for uma droga que aromatiza muito, a sua pressão vai ser maior. Se for uma droga que altera a prolactina, vai alterar mais a prolactina. E assim por diante. Se for uma droga 17 alfa-quelado, você vai alterar muito mais o seu TGO, TGP. Então você entra em cruise justamente para essa quebra de platô. Você troca as substâncias usadas. Normalmente se mantém a testosterona, uma testosterona com dosagens suprafisiológicas, porque você quer manter, você não está fazendo uma terapia de reposição hormonal que um homem mais velho faz. Você quer manter os ganhos que você teve durante o seu blast. Então, por exemplo, você usaria uma Durateston 250 mg por semana. Já é metade do que você normalmente se usa num blast. É claro que tem loucos, não loucos, mas abusadores que usam 1 grama por semana, mas normalmente é 500 mg. Se você usa 250 mg durante 6 semanas e vai usar os remédios antiaromastase e antiestrogênio, como por exemplo tamoxifeno, Proviron, e vai se preocupar com as suas taxas
E essa mudança de substâncias, diminuição das doses dos anabolizantes, vai fazer a quebra do platô, para quando você entrar em blast, você conseguir ganhar mais. Agora, vou falar sobre mitos e verdades, sobre os danos à saúde do uso de anabolizantes. É fato, anabolizantes não são brinquedo. Você não vai pegar e ouvir um cara da academia que ciclou tal coisa e vai lá e faz. É importante informação. Informação é poder. E principalmente essa informação que vai manter você saudável. Ou pelo menos na medida do possível. Porque cada corpo tem uma resposta. Tem cara que fica 8 semanas on de testosterona e não sente uma coisa no mamilo. Tem cara que aplica uma do Dateston e já está sentindo sensibilidade e pedrinhas aparecendo por causa que ele aromatiza, o corpo dele não responde bem a isso. Então você tem que conhecer o seu corpo. Conhecer o seu corpo e principalmente ouvir o seu corpo, porque você não vai nascer sabendo como é que ele responde, óbvio. Mas tem algumas coisas que são exageradas. Isso é fato. Anabolizantes não são veneno. Isso, como a mídia prega e muitos médicos que se escondem atrás do seu diploma, mas nunca pararam para estudar a fundo como é o uso dos esteroides anabolizantes para melhora de desempenho nos esportes. Até porque não é uma coisa que eu vou tratar nesse vídeo, mas mais para frente eu falarei. Todo esporte de alto rendimento tem o uso dos anabolizantes, todo. Você acha que o Usain Bolt ia correr na velocidade de um cavalo porque ele é dedicado e o tamanho dos sonhos dele é maior do que o seu? Não, não é assim. Mas também não tira os méritos deles. Se tirassem as drogas, os números seriam mais baixos, mas os campeões seriam os mesmos, como disse o Fernando Sardinha. A questão é que eles não são venenos. Por exemplo, numa entrevista recente do Dorian Yates, ele falou que ele usou por 12 anos ininterruptos anabolizantes em Blast and Cruise, 12 anos de Blast and Cruise. E um médico que acompanhava os exames dele. Ele disse que nunca chegou num ponto do médico chegar e falar, ó, melhor você parar, ou melhor você dar um tempo. Enquanto por outro lado, um cara naquele filme Super Size Me ficou um mês comendo 3 vezes por dia McDonald's. Aliás, 2 semanas comendo 3 vezes por dia McDonald's. E depois dessas 2 semanas o médico dele estava implorando que ele parasse com isso, porque 2 semanas de McDonald's foram mais danosas para a saúde dele que 12 anos de anabolizante para o Dorian Yates. E é isso basicamente que eu vou tratar agora. A questão de câncer e anabolizantes. Não existem estudos que comprovam. Não existe. As próximas informações que eu vou citar agora foram compiladas e feitas, pesquisadas pelo meu amigo Dudu Halush, e os links vão estar na descrição para vocês verem as fontes e também ler o artigo completo. Primeiramente, o único câncer associado a algum anabolizante foi de um paciente que usou 60 mg por dia durante 6 anos de Hemogenin. 6 anos ininterruptos de Hemogenin. Isso é óbvio. Tipo, você não precisa ser nenhum gênio para imaginar que algo que altera suas taxas TG1 e TGP por 6 anos vai causar alguma coisa. E nenhum usuário de anabolizante, nenhum atleta fica mais do que talvez 8 semanas em Hemogenin. Até porque não traria mais ganho se tratando do tipo de droga que é. Só pesquisar um pouco sobre o oximetria. Um único caso de câncer de fígado de um usuário recreativo de anabolizante ligado ao anabolizante, de 35 anos. Mas a questão é muito simples, o cara era um extremo abusador. E é ridículo você culpar os anabolizantes, estritamente os anabolizantes, sendo que existem diversos outros tipos de casos de câncer de fígado ligados a N outras coisas. Uma frase que eu gosto muito de falar é que o anabolizante simplesmente faz o que você é ser mais. Se você é um atleta, você vai ser um super atleta. Se você é um imbecil, você vai ser um super imbecil e é até bom que você morra. A ligação entre o câncer de próstata e níveis altos de testosterona também é infundada.
Eu vou ler agora um trecho que eu vou postar na descrição para vocês verem a fonte. Vejam, estudos epidemiológicos não conseguiram suportar a hipótese de que os andrógenos circulantes são positivamente associados com risco de câncer de próstata. E alguns estudos recentes sugeriram mesmo que altos níveis de testosterona pode ser protetora contra o câncer particularmente agressivo. Vocês podem ver todas as fontes no link que eu vou deixar na descrição, certo? Também tem a questão da hepatotoxicidade dos anabolizantes. Os anabolizantes 17AA, eles são hepatotóxicos em doses elevadas tomadas por um longo tempo. Foi o que eu falei, não precisa ser nenhum gênio para imaginar que algo que é metabolizado unicamente pelo seu fígado vai alterar as taxas dele se você usar uma dose alta e por muito tempo. É questão de bom senso. Por outro lado, os ciclos curtos de dosagens pequenas, eles podem não ser, aliás, eles são claramente não nocivos ao seu fígado se você fizer certo. Então, se você for um idiota que toma Imogenin e vai para micareta beber álcool, óbvio que você vai se dar mal. Agora, se você é um usuário ciente dos riscos e ciente do que você tem que fazer para prevenir esses riscos, você não vai se dar mal. O seu fígado é o filtro do seu corpo. Tudo que passa pela sua boca ou entra no seu sistema sanguíneo passa pelo fígado. E ele sabe diversas formas de filtrar e achar opções para isso. Ele foi feito para isso. Você só está colocando uma substância a mais. Não existe diferença nenhuma entre o uso de, por exemplo, 4 semanas de estanozolol com uma pessoa que faz um tratamento de antibióticos por causa de doenças que ela tem de um sistema imunológico fraco vindo de uma vida desregrada. A questão mais preocupante de quem fica muito tempo on seria a infertilidade e a esterilidade. Por que essa é a mais preocupante? Bom, porque as taxas que você altera durante o seu ciclo, você pode simplesmente ainda on e ou em cruise, voltá-las ao normal e checar e ver se está tudo certo, ver o que alterou. Se você, por exemplo, se você alterou demais o seu TGO e TGP e o seu colesterol, no cruise e no próximo blast você não vai usar drogas 17AA, entre outras tantas coisas. Se você alterou demais os seus níveis de estrogênio, no cruise você pode colocar um Masteron, que é antiestrogênico, e no seu próximo ciclo você adiciona você continua com Masteron ou Proviron. São diversas saídas, recursos, possibilidades que você tem. Agora, quando se trata da infertilidade e esterilidade, não é tão simples assim. Porque se você fica on, mesmo que você mande HCG para manter os seus menininhos lá dentro, embaixo, vivos, uma hora ou outra eles vão desligar, sim, porque muito tempo em Blast and Cruise é supressivo do seu eixo. Mas tem como remediar isso. São poucos casos de usuários que ficaram totalmente estéreis. Basicamente, a maioria das pessoas com tratamento com HCG, HCB, FSH recombinante e antiestrogênios é bem promissor para te deixar fértil. Mesmo que leve um tempo de 6 a 12 meses e mesmo que você tenha que ficar off. A questão é, se você quer construir uma família, você vai ter que fazer um sacrifício. Se você não consegue simplesmente voltar a sua produção de espermatozoides com HCG, como é o caso de alguns caras que só estavam fazendo o cruise e mandaram HCG para garantir, foi lá e acabou engravidando a mulher, você vai ter que fazer um sacrifício. Você vai ter que escolher, pelo menos nesse ano, se focar nisso, depois você continua o seu Blast and Cruise, você continua o seu esporte. Bom, essas são as informações que eu compilei para trazer para vocês. É uma coisa bem ampla, bem por cima. Quem se interessou por esse assunto, eu recomendo muito que vocês pesquisem. Pesquisem muito. Na própria page que eu vou deixar no link o link na descrição, tem muita informação. Leiam tudo aquilo. Existe o site steroidsite.com, que é praticamente uma biblioteca sobre. Se informe, não caiam de cabeça e também pensem muito bem. Se você quer entrar no Blast and Cruise, não entre em Blast and Cruise só para ficar
o maior cara da balada que você vai de final de semana. Faça isso por amor ao esporte, porque é fato que o nível de competição é alto e não dá pra competir puro. E é uma coisa que eu vou tratar mais pra frente, mas nesse vídeo basicamente é isso. Quem curtiu, se inscreve no canal, dá um gostei aí pra ajudar a divulgar. Pode entrar em contato comigo pelo meu Facebook, que vai estar o link na descrição. E é isso aí. Valeu, marombas. E conhecimento é poder. Falou.